Você vai medir lá, vai apertar aqui, vai medir, ele vai te dar uma temperatura e lá embaixo o chocolate vai estar mais quente. Olá, tudo bem com você? Olha eu aqui outra vez, Neide Pimentinha, trazendo um conteúdo de valor para você que está aí do outro lado da telinha. Sempre preocupada, aqui estou eu e o meu fiel escudeiro Pimentão em trazer um material de qualidade para que vocês consigam seguir essa jornada do 6K em 30 dias muito mais fácil, né? De uma forma muito mais fácil. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve, não custa nada, ativa as notificações, deixa um like no vídeo, deixa perguntas também, vamos interagir, isso é muito legal, ajuda você e eu também me sinto assim, gratificada, entendeu? Quando eu percebo que há o real interesse, né? Todo aquele material que eu venho passar com todo carinho para vocês, e quando vocês fazem perguntas eu gosto de vir responder, tá certo? Então deixa o seu joinha aí, deixa a sua pergunta, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, com a família, porque conteúdo bacana tem que ser compartilhado. Legalzinho? E também quando você se inscreve e ativa as notificações, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, que você está gostando, então daí ele corre lá assim que chega um vídeo novo e vai te avisar. Certinho? Então, bem-vindo, bem-vinda. Vamos falar, continuando aqui nessa série, né, sobre chocolate, para fazer com que você fique uma expert em chocolataria. Hoje nós vamos falar sobre um equipamento muito importante, um equipamento, ele é imprescindível, quer dizer, sem esse equipamento você não consegue a contento fazer uma boa barra de chocolate. Você precisa desse equipamento. É um equipamento de custo muito baixo, ele é altamente acessível, você encontra na internet para comprar, você encontra em casas de confeitaria, né, tá? Essas casas que vendem também equipamentos de panelas, fritadeiras, tal, você também encontra. Vou mostrar para vocês aqui os dois tipos que você pode achar no mercado facilmente, tá? Sem nenhum tipo de dificuldade. E esse equipamento nada mais é que o termômetro. Você precisa de um termômetro para que você consiga... Oi, tudo bem? Oi, Pimentão, tudo bem com você? Bom? Tudo bem, pois não, boa noite. Esse instrumento eu conheço. Conhece o termômetro? Aquele de medir febre, né? Termômetro, não é de medir febre? Não, Pimentão, é um termômetro, mas não é o de medir febre, é um termômetro culinário, um termômetro próprio. Vou te mostrar, mas jura que você pensou que era um termômetro de medir febre? É o que eu pensei que fosse. Pensei. Vai ter que evoluir muito. Presta atenção mais quando você estiver me ajudando na cozinha, principalmente quando eu estiver fazendo chocolate. Sabe aquele negocinho que eu coloco lá, que eu fico medindo a temperatura? É um termômetro. Ah, é? É um termômetro. Você não sabia? Não sabia. Eu pensei que fosse para... Então, agora tá sabendo, né? Agora Então senta lá e vai saber para que o termômetro serve e como que a gente deve usar ele. Pode deixar. Fui. Nossa, é tudo, mano. Para de resmungar. Então, Pior que para trabalhar com chocolate, eu sou centralizadora, quem mexe com o meu chocolate sou eu. Eu não deixo ele ficar pondo a mão no meu chocolate. Eu tenho muito medo de perder a temperagem lá, de errar na temperatura para mais, né? E acabar queimando, eu derreto de muitos quilos juntos. Então, eu não deixo ele mexer, então realmente ele não sabia. Tenho certeza que muitas pessoas sabem do que se trata, que você aí do outro lado da telinha também deve saber do que se trata um termômetro, mas de repente você não sabia que ele é um instrumento imprescindível para que você consiga manipular a sua barra adequadamente, ter uma barra aí 100% maravilhosa.
tá bom? Então nós temos aqui o termômetro de espeto, é um termômetro de contato. Existe esse menorzinho aqui, vou pôr aqui na minha roupa para vocês verem, ó. Esse menorzinho, ele tem uns meio palmo aqui, tá? Existe esse que também é de espeto, ele é um pouco maior, vou pôr aqui na minha roupa para vocês verem, olha. Esse, ó, e esse aqui, olha o tamanho da garra dele. Então esse aqui, quando você vai mexer com pequenas quantidades, você pode pegar um desse menorzinho ou esse maiorzinho aqui, tá bom? Os dois têm a mesma função, é um termômetro de contato. Eu uso tanto um quanto o outro. Vamos falar porque que também é importante você ter pelo menos 2 termômetros, tá? Existem vários motivos para que o ideal seria você ter 2 termômetros em casa. Você vai entender o porquê. Isso estamos falando para quem vai trabalhar exclusivamente com chocolate, ou numa determinada época do ano, ou durante o ano todo. É importante sempre, primeiramente, ter o termômetro. E, se possível, ter 2, tá? E existe esse outro termômetro aqui, ele acende uma luzinha vermelha aqui. Ele é um termômetro infravermelho, tá? Então, ele mede a temperatura. Os grandes chefes chocolatiers gostam bastante desse. Eu indico esse só quando você já tem bastante intimidade com o derretimento adequado do chocolate, porque eu acho ele um pouco instável, embora pareça que ele é o melhor. Para mim, a pimentinha, aqui no meu ateliê, eu prefiro trabalhar com esses, embora eu tenha esse também, tá? Porque esse infravermelho, ele mede mais a superfície até a metade. Então, quando você tem um grande volume, olha só, quando você tem um grande volume de chocolate derretido, pimentão, ele não chega lá no fundo. Já aconteceu, eu já fiz o teste, então olha só. Dica da pimentinha. Quantas dicas geralmente eu passo nesses vídeos que eu estou fazendo aí para vocês? Olha só. Eu derreto na derretedeira 7 kg de chocolate em média. A parte que está na superfície até a metade, normalmente, quando você vai medir, quando ele ainda não atingiu os 45, tá? Que quando atinge os 45, ele já está todo homogêneo, tanto em cima quanto embaixo. Não ocorre esse risco. Mas quando você está lá no processo de derretimento, ele pode levar você a incorrer no erro. Você vai medir lá, vai apertar aqui, vai medir, ele vai te dar uma temperatura e lá embaixo o chocolate vai estar mais quente, tá? Aí você pensa que aqui em cima já está numa temperatura e ele não está igual lá embaixo. Então eu prefiro fazer a homogeneização de toda a mistura, todo o chocolate que está sendo derretido ali, e eu venho com o meu espeto. Fora que esse também infravermelho, ele é bem mais caro, tá certo? Bem mais caro, eu acho que umas 3 ou 4 vezes mais caro que esses termômetros aqui. Então, assim, você tem um desse que quer usar? Beleza, não tem problema. Mas, se você já tem uma certa experiência e uma certa malícia a lidar já com chocolate. Se você tá começando, o ideal é que seja o de contato, tá? O ideal é esse aqui. Ai, pimentinha, mas eu vou ter que ter 2, por quê? Para você fazer o aferimento, para você conferir, bater, quando você colocar os 2 termômetros lá dentro, pimentão, os 2 termômetros lá dentro, eles têm que dar exatamente a mesma temperatura. Olha, eu tô dando até risada. Eu já ia responder antes de você falar pro pessoal. Ter 2, porque quem tem um não tem nenhum. Tipo, quebrou, você tem outro. Também é isso. Eu ia falar isso também já que você já se adiantou, né? Porque normalmente é assim, você tá no meio da produção, você ainda tem um monte de chocolate para derreter, você tá trabalhando no horário mais fresco do dia, que é à noite, né, Pimentão? Sim. Como aqui normalmente eu trabalho também, porque a minha cozinha não é climatizada. Então, o que acontece? Um quebra. E eu preciso do termômetro, eu tenho que entregar barras amanhã, no final do dia, e elas precisam descansar, eu preciso manipular elas hoje. Então, o ideal é que você tenha 2 também por isso. Pelo menos acertei meia coisa, meia acerto. 5. Dá 10 pra ele. Não, 5. Eu tô dando 10. Beleza, melhor ainda. Então, e vocês sabem também que às vezes você tá lá medindo a temperatura e dá diferença. Se der diferença às vezes, gente, às vezes acontece, tá?
de dar assim um grauzinho, não tem problema, tá? Mas se der 2, 3 graus de diferença, aí o bicho pode pegar. Mas normalmente você fica com o que tá medindo para mais, porque é melhor você errar para mais do que para menos. Nesse caso do termômetro aqui, tá? Errar para mais do que para menos é o quê? Vamos voltar. Eu fui lá medir a temperatura do meu chocolate, 45 graus, tá? Aí eu venho com esse aqui, isso se eu tiver 2, tá bom? Eu venho com esse aqui e meço lá. Esse deu 46, sem problema, tá? A diferença é mínima. Agora esse deu 45 e esse deu 48. Sempre você vai ficar com a temperatura do que mediu a mais, porque dificilmente esses termômetros aqui medem a menos, tá? Você tá entendendo? Então, se esse aqui mediu 46, é que ele não está com o sensor adequado para chegar naquela temperatura mais alta. O que está medindo certo é o que está medindo a mais. Aí você fala, mas será que esse não está com defeito, está medindo para mais? Não. Normalmente, o sensor que tem aqui na pontinha, que passa aqui por dentro, para poder vir aqui no visor, ele não está medindo corretamente. Então, ele está medindo a menos. Não tem como ele estar aqui 1,48 e 1,46 e o de 48 está errado. Normalmente, esse aqui, o que está para mais, é o que vai estar certo. Daí você descarta esse e usa esse aqui, tá? Aí fica usando lá, certinho? Se eu tenho só um pimentinha, como que eu sei a temperatura? Você vai confiar no seu termômetro. Por isso que é importantíssimo, importantíssimo, você ler atrás do seu chocolate. Esse aqui, por exemplo, vai fazer um barulho, desculpa. Esse aqui, olha, ele tem que derreter entre 45 e 50. Eu vou levar até pertinho da câmera para que vocês vejam. Tá? Tá escrito aqui, ó, bem aqui, entre 45 e 50. Então, não tem problema. Se ele passou de 45, todos os cristais dele já se dissolveram, mas ele não pode passar de 50. Então, o seu termômetro está 48, belezinha, tá dentro da margem de segurança para você usar esse derretimento, esse chocolate aí adequadamente, tá bom? Por isso é muito importante sempre você ler o rótulo. Nenhum chocolate de verdade, chocolate real, derrete a menos de 45. Você precisa chegar nesse mínimo para que todos os cristais dele se desintegrem, tá? E depois, quando eles forem cristalizar lá na geladeira, para que eles possam se juntar adequadamente, um casar com o outro, ficar lisinho, dar aquele brilho, dar o snap, que é aquele barulhinho que você consegue quando você tem um chocolate bem temperado, tá certo? Então, o termômetro, gente, é assim, 50% da tua barra bem acabada. É essencial, né, pimentão? Primeiramente vem lá o seu chocolate de qualidade, né? Seu chocolate real ou seu chocolate nobre. E depois vem o termômetro atrelado bem ali junto com o chocolate, que os dois juntinhos fazem o casamento perfeito. Certinho? Do arroz e feijão, que é o casamento perfeito também, arroz e feijão, casa muito bem, tá? Vou tomar uma aguinha. Então, quando você começa a trabalhar com chocolate, é importante você se atentar a alguns utensílios, né? Eu não lembro se eu já falei da balança, mas eu devo ter falado já em algum vídeo, se não vou falar sobre isso. É importante você medir, né, pesar o seu chocolate, você saber ali quanto que você está manipulando, para você ter uma ideia de quantas formas você vai precisar também para todo esse processo, para você conseguir fazer uma logística de produção bem bacana. Então, você derreteu lá 500 gramas de chocolate, vai dar para mais ou menos 5 barras de 100 gramas, porque você derrete só a quantidade ideal que você tem de forma, seria o ideal, né? Mas tem técnica também para você manter a temperagem do chocolate, se você tem poucas unidades de formas também. Falarei sobre isso num próximo vídeo, tá? Vou explicar para vocês, tem algumas técnicas, tem algumas coisas que eu desenvolvi ao longo do tempo aí, e que me servem muito bem hoje, né? Obviamente eu trabalho com uma quantidade de formas grande, eu tenho muitas formas, mas ninguém precisa ter uma quantidade enorme de formas para poder começar a produzir as barras. Você pode começar até com uma forma apenas,
tá? Com essa técnica que eu vou ensinar para você num próximo vídeo, você vai conseguir manter a temperagem do teu chocolate sem precisar ficar esquentando e retemperando ele, enquanto a outra está cristalizando na geladeira. O que foi? Sim, eu até assustei que ele fez assim, interessante, com uma forma apenas. Aqui geralmente ele me vê produzir em grande escala, né, com muitas formas, aí com certeza ele pensou ali, embora ele não expressou, né, então, ele não expressou, mas ele pensou e se assustou, que com uma forma apenas você consegue também ter produção. Às vezes onde você mora você só conseguiu comprar uma, e daí? Você vai deixar de produzir a sua barra por conta disso? Não, vou te ensinar também. Tá? Então, assim, como usar o termômetro, né? Ele tem aqui um botãozinho de on e off, quer dizer, liga e desliga. Quando nós ligamos ele, normalmente ele mostra a temperatura ambiente. Não sei se vai dar para vocês verem aí adequadamente, tá? Mas aqui na minha cozinha, no momento, está marcando 27 graus e meio, tá? Então, estabilizou 27 graus e meio. Eu vou fazer o quê? Esse aqui deve estar com a pilha fraca, não tá ligado. Eu vou fazer o quê? Eu já estou lá com o meu chocolate derretido, ou quase todo derretido. Eu vou mexer bem, homogeneizar todo ele lá. Quando você vai começar a medir a temperatura, o ideal é que não tenha mais nenhum pedaço de chocolate grande lá dentro, tá? Nenhum grumo, que ele já esteja liso, homogêneo e fluido, ok? Só então você vai pegar o seu termômetro, ligar e, agora ele estabilizou, 27,7, tá? Espera sempre ele parar, porque daí ele já estabilizou. Então você liga, espera um pouquinho, ele tá oscilando bem pouquinho, porque aqui deve estar mais fresco do que aqui perto de mim, tá? Ele estabilizou, você vai lá, coloca dentro do teu chocolate, mexe lá todo dentro dele e aguarda até ele medir. Quando ele chega na temperatura máxima que tá lá, ele vai travar. Às vezes, o que acontece? Ele continua subindo, então enquanto ele tá subindo, ele não travou ainda, ele não deu a temperatura adequada. Você espera ele travar. Ele travou lá em 45,5, por exemplo. Você conta até 10 segundinhos. Ele não subiu mais nada, é a temperatura que tá o teu chocolate. Tá bom? O que foi, Pimentão? Lá vem ele bufando. Só uma dúvida. Você falou. Eu achei que ligasse... Fala mais alto para eu escutar. Que ligasse... ligasse, tem que esperar ele zerar. Ele não zera? Não, Pimentão, ele não zera. Ele mede a temperatura ambiente. Tá. Ele é sensível. Tá. Olha, gente... Zerar para eu colocar. Não, olha que interessante. Eu vou contar também a história de uma aluna. Já aconteceu isso com ela, sabia? É mesmo? Perguntar faz parte, Camila, não é bom, né? Faz parte, afinal de contas você está aqui para aprender também, igual Exatamente. você que está aí do outro lado. Não é verdade? Mas muito interessante sua pergunta, Pimentão. Gostei. Estou voltando lá. Senta lá no seu Prestando banquinho. atenção. Vai, pega o seu banquinho e senta bonitinho. Olha que pergunta mais interessante. Muito legal. Quando você liga o termômetro, ele não zera. Obviamente que eu já falei disso aí agora um pouquinho atrás e ele ficou ali se coçando para perguntar. Mas ele esperou eu terminar a explicação. Então, quando você liga, ele pega a temperatura ambiente. Se eu começar a pôr a mão aqui no meu termômetro, mexer enquanto eu estou conversando com vocês, manipular ele, aqui na pontinha tem um sensor, né? A temperatura, aqui já está com 32, já ia subindo. Então... eu não sei se tá com 33,9 já, a temperatura da minha mão aqui, olha só, para vocês verem. Certo? Em 35,2, mais ou menos, eu vou tirar a mão. Então, é muito importante essa observação. Ligou, travou na temperatura ambiente, colocou lá, mediu, travou, 10 segundinhos você conta, ele não oscilou mais, tira o seu termômetro lá de dentro, limpa o seu termômetro, raspa o chocolate delicadamente, porque isso aqui é uma haste delicada, né? Limpa o teu termômetro, muito importante, entre uma medição e outra, é você limpar com um papel, aquele papel toalha, e ter ao lado, sabe Perfex?
ou um paninho bem fininho, obviamente que só de você usar na cozinha, umedecido com álcool. Porque quando você tira o excesso de chocolate, ele ainda mantém uma temperatura que não é a do seu ambiente, ele ainda está um pouco alto. Então quando você passa o álcool, ele esfria automaticamente, daí ele passa a medir de novo a temperatura ambiente bacana. Escuta só uma coisa, você que está aí. Pode parecer bobeira, falar, mas a pimentinha fica falando demais o mesmo assunto aí e tal. Gente, é muito importante esses detalhes para que você não erre, tá? Para que você não perca material. Então, é nos detalhes que está o grande segredo para você conseguir realmente fazer 6K em 30 dias, com qualidade, sem estar perdendo tempo ou insumos, tá? De bobeira, porque eu tô aqui para te ajudar. Se você prestar atenção e realmente memorizar tudo isso que eu tô falando para você, e na hora que você for reproduzir, você tentar reproduzir fielmente, você não vai errar mais. Eu garanto para você isso aí. Eu te garanto que são esses detalhes que fazem toda a diferença entre o seu sucesso ou o seu fracasso ao produzir as suas barras e conseguir fazer 6K em 30 dias. Então, todas essas dicas são muito importantes, tá? Então é muito legal que você preste atenção e que você depois coloque em prática, que você vai ver que não vai ter mais erro na sua vida. Quando o Pimentão falou ali de ligar o termômetro e esperar que ele zerasse, é muito interessante, porque sempre quando ele faz algum tipo de pergunta, ou quando eu estou aqui passando esse conteúdo para você, me vem às vezes algumas intercorrências, algumas coisas que aconteceram em toda essa minha trajetória aí de tantos anos na cozinha, ou já nesses anos todos aí me passando conhecimento, né? Estando aqui no lado de quanto professora e passando para a aluna ou para o aluno aí algum tipo de conteúdo. O que é muito interessante são as coisas que vão acontecendo, né? E você vai fazendo uma colchinha de retalhos da história da pimentinha e eu vou fazendo, né? Teve uma aluna que ela fez curso online e ela tinha o sonho dela era trabalhar com chocolate. Sempre ela não queria, ela não começou com a cobertura, ela queria realmente aprender a trabalhar com chocolate. Ela já fazia alguns doces de brigadeiros e tudo mais, fazia alguns bolos, mas ela queria trabalhar exclusivamente com chocolate, era o sonho dela. Montar um ateliê de chocolate, né? Especialista nisso, ou especializado nisso. E aí ela me procurou, ela já tinha feito alguns outros cursos, né? Mas não tinha chegado no que ela queria. Ela não tinha como se deslocar da cidade para vir até mim e eu também não tinha como ir até ela. Ela mora do outro lado do Brasil, do outro lado do país. E aí não tinha como, ia ficar inviável para poder eu ir até lá e para ela vir até aqui também. Resumindo a história. Fizemos um curso online, eu fiz um curso exclusivo para ela. Fazíamos o curso praticamente todos os dias por 2 ou 3 horas por videoconferência e ela foi pegando, né, tudo que ela precisava. Foi muito legal porque mesmo ela fazendo o curso ao vivo comigo, praticamente 100% do curso foi ao vivo, e a dúvida dela, quando ela foi reproduzir depois sozinha na primeira semana, durante o curso, ela produziu na casa dela bastante coisas e colocou para vender. Fez um portfólio, tirou umas fotos bem bonitas, que isso também é muito importante, e postou, né? Falou, vou postar e vou começar a vender. E ela realmente pegou uma encomenda já, para outra semana, assim, uma encomenda razoável. Se eu não me engano, foram alguns bombons para casamento, mas uma quantidade grande, né? E na primeira reprodução que ela foi fazer sozinha, qual a primeira dúvida dela, Pimentão? Qual a primeira dúvida? O termômetro. O termômetro. Tchê, que ela me chamava assim. O termômetro não zera. Como que eu vou começar a produzir? Pimentão. Aí eu falei, meu amor, querida, linda da minha vida, o termômetro não vai zerar, meu amor. Aí ela, mas como não? Como que eu vou medir a temperatura? Ele não baixa aqui. Eu falei, o quê? O termômetro mede a temperatura ambiente.
Eu não estou rindo dela, eu estou rindo da situação, porque a ingenuidade, né? Porque quando nós fizemos no curso ao vivo, lá online, foi falado sobre isso. Aí vem o que eu acabei de falar para você lá atrás, prestar atenção no conteúdo que está sendo passado, porque são dicas e são técnicas que vão te ajudar a não errar depois, né? Suponhamos que naquele momento ela precisasse produzir, como ela estava precisando, e eu não estivesse disponível naquele momento para ajudá-la. Olha o desespero da pessoa, olha o desespero da mulher, né? Que ela precisava de um auxílio e de repente eu poderia não estar disponível naquele exato momento. E ela já tinha derretido todo o chocolate dela, era uma quantidade grande, porque ela investiu em derretedeira, ela comprou todos os equipamentos necessários, porque o sonho dela era fazer um ateliê de chocolate, como eu expliquei, né? Aí ela riu muito e nós, toda vez que, até hoje nós nos falamos, já faz alguns anos isso aí, até hoje nós nos falamos, nos tornamos amigas, e ela sempre fala, e aí, Tite, o termômetro zero ou não zero? Eu falo, não zero, e a gente sempre brinca, porque é muito interessante, tá? Então, reiterando, tá? Quando você ligar o seu termômetro, ele vai medir a temperatura ambiente. E só então depois você vai lá conseguir medir a temperatura do seu chocolate. Quero falar mais um pouquinho aqui sobre o chocolate real e sobre a cobertura. Na cobertura, tá? O termômetro não é necessário, não é imprescindível. Mas, como que eu vou dizer? Ele deveria ser utilizado também, ele deve ser utilizado também. O que foi, Pimentão? Ai, pai do céu. Olha, ela já acabou de responder, porque eu ia perguntar para ela, por que não? É chocolate, né? Chocolate. É cobertura, sabor, chocolate, pimentão, você não aprendeu ainda. Aprendi, foi a falta de atenção, que você acabou de falar. Os 10 que você ganhou já ficou no mês, você só vai levar 5 agora. Ih, olha eu errado, deixa eu ficar quieto que é melhor. Você ganha mais. Sem resmungar, moço, por favor, não vai adiantar nada. Ó, vou dar 5 aqui pra você, dá 5 pimentão. Na cobertura, acontece também de algumas pessoas queimarem a cobertura, tá? Atrás da tua embalagem de cobertura, bem escrito também qual a temperatura adequada para derreter. Esse aqui, não sei se está falando adequadamente, deixa eu ver. Aqui, ó, esse daqui especificamente, ele não fala. Olha que engraçado. Mas eu já vou falar para vocês porque sim, que é o ideal, não deixar esquentar demais. Eu não vou ficar procurando muito aqui, deixa eu ver para o vídeo não ficar cansativo. Aqui realmente não está falando qual a temperatura adequada, tá? Tá falando que é calor brando, a piriri, parará e enfim. Mas, olha só, já aconteceu com você de você derreter uma cobertura e ela ficar espessa? Principalmente a branca? Já aconteceu? Me responde aí depois no vídeo. Tenho certeza que sim, comigo já aconteceu. Lá atrás. Aí foi que eu descobri que também na cobertura o ideal é que não passemos de 45 graus. Ok? Para utilização, para você moldar ou fazer o que você for fazer aí, você pode deixar ela só dar uma leve arrefecida. Mas é importante também, por isso que entra o termômetro mesmo quando você vai usar a cobertura. Por quê? Para que você não aqueça ela demais. Porque você com certeza deve pensar assim, mas é cobertura, não tem manteiga de cacau, não tem os sólidos de cacau, eu posso derreter lá e tudo bem. Não, você vai perder a qualidade da sua cobertura, que já não é tão alta, né? Já não tem uma grande qualidade assim, mas existem boas coberturas como essa que eu acabei de mostrar aqui, que se você aquecer demais, ela vai ficar espessa e você não vai conseguir trabalhar com ela adequadamente, ela vai ficar porosa depois que ela cristalizar
e não vai ter a qualidade que você está esperando, ok? Certinho? Então, o termômetro, se você vai mexer com chocolate, e obviamente quem trabalha com chocolate, em algum determinado momento, ela vai ter algum tipo de cobertura ali no estoque dela, que seja para fazer um detalhe, um arabesco na barra, escrever alguma coisa delicado ali, que a cobertura te permite uma versatilidade de utilização para pequenos detalhes, ok? Muito grande a versatilidade dela, né? Você usa para uma gama de coisas, pequenos detalhes. Mas, para você ter uma qualidade também, o termômetro não deixa de ser imprescindível. Então, ele é imprescindível para você trabalhar tanto com quanto com o outro. Não, com a cobertura não é necessário, é imprescindível, mas deve ser usado também, tá? Eu utilizo para tudo, para a cobertura, para o chocolate, enfim, e principalmente para as barras. Tá? Então, eu espero que esse assunto, termômetro, tenha aí tenha feito sentido para você, tá certo? E que você possa assimilar esse conteúdo aí, que ele possa fazer a diferença na sua vida a partir de hoje, quando você for mexer com chocolate. Tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição para responder, deixem comentários nos vídeos, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações, porque o YouTube existe um treco aí chamado algoritmo, que vai entender que esse conteúdo aí foi legal, que você gostou, que ele é relevante para a tua vida, e daí toda vez que chegar uma coisa nova aqui no canal do Pimentinha, ele corre lá e te avisa, e você corre aqui, já chega curtindo, compartilhando, tá bom? E chamando as pessoas para poderem vir assistir também, ok? Então eu vou me despedindo, deixar um super beijo, o Pimentão vai vir aqui também deixar um beijinho para vocês, deixar um abraço. O que foi, Pimentão? E falar, né? Você já vai confundir agora de novo o termômetro, Pimentão? Não, agora não. Agora aprendi. Que não precisa esperar zerar, que é como que fala? Aí tá vendo? Tá vendo? Ah, já se atrapalhou com zero. Perdeu os 5, você tava 0 pra você. Então, é nervoso. Tchau, gente. Tchau. Pimentão se deu mal. Tchau.